E aí pessoal, você sabe onde você tá? Eu sou Victor Abram e sejam bem-vindos ao Behind Game Lab, um canal onde a gente fala sobre desenvolvimento de jogos, tecnologia e mais especificamente da Apple. Hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo em que a gente faz a câmera seguir o player. Se você ainda não viu esse vídeo, o link está aqui no card, dá um pulinho lá porque a gente fez umas configurações iniciais que estão bem explicadas nesse vídeo. E se inscreve também porque isso me ajuda muito a me estabelecer aqui no YouTube e o YouTube entender que esse vídeo e esse conteúdo que eu estou trazendo tem sido legal para você. E também você coloca o sininho porque isso te ajuda. No dia que eu trouxer um vídeo novo, você vai ser avisado em primeira mão. Simbora então! Só para lembrar, a gente tem essa cena aqui que o player está andando para os lados e a câmera está seguindo ele. Só que o que acontece é que quando a gente chega muito perto da beira, o fundo do cenário aparece e a gente não quer isso, a gente quer impedir que a câmera vaze o cenário, digamos assim, né? Então quando ela chega bem aqui, a gente quer que ela pare, mas mesmo assim o player continue andando, né? Então vamos fazer isso. Aqui dentro do update, a gente tem que colocar alguma condicional para que se ele passar desse X, a câmera não segue mais, e se ele passar desse outro X, a câmera também não segue mais. Então, a gente tem que saber qual é o tamanho total da cena, e aí nisso a gente diz para a câmera que ela só pode se mexer dentro desse tamanho total da cena. A gente consegue descobrir qual é o tamanho total da cena usando uma função que se chama Calculate Accumulated Frame. Olha só, eu vou dizer que o bounce, né, que é o total, vai ser self calculate accumulated frame. O que esse cara faz? Ele faz o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui um sprite node e outro sprite node. Eles dois são filhos da cena, né? Minha cena é isso aqui. Peraí, cena. Então, a minha cena, qual é o tamanho máximo dela, né? Sendo que esses dois caras são filhos dela. O tamanho máximo dela vai ser o maior retângulo que englobe tudo isso. Então, no caso, vai ser isso aqui, mais esse pouquinho aqui e aqui. Então, o Calculate Accumulated Frame, ele vai me retornar qual é o maior retângulo que englobe todos os filhos daquele nó. Já que eu estou usando self, ele está retornando o maior retângulo que englobe a cena inteira, entendeu? E aí com isso a gente consegue limitar o movimento da câmera. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui é só para a gente garantir que ele exista, né? Já que o player é um optional. Se a posição do player em X for menor do que bounds width dividido por 2, position player X for maior do que menos bounds. Então, quer dizer, se essa condição for aceita, significa que ele está dentro do retângulo que representa a cena, mais ou menos assim. Significa que o player está andando dentro do cenário, basicamente, da minha cena. Eu tenho que fazer tanto para um lado quanto para o outro, né? Por isso que um é positivo e o outro é negativo. Vamos ver como é que fica agora. Então, com essa condição, só quando o meu player estiver dentro da cena, do cenário aqui, é que a câmera vai seguir ele, ó. A câmera está seguindo ele normalzão, normalzão, e quando chega em certo momento, a câmera para, ó, tá vendo? A câmera não está mais seguindo ele, quando ele volta, a câmera está seguindo ele. Só que ainda não está do jeito que a gente quer, porque ainda está aparecendo um cenário. Mas o que está acontecendo aqui é porque a gente não está levando em consideração a câmera. Olha só, imagina que nossa cena é isso aqui, e a nossa câmera é isso aqui. A gente está dizendo que quando o player estiver dentro desse cenário, a câmera vai seguir ele. Então significa que quando ele estiver bem aqui, a câmera ainda tem que seguir ele. Só que quando ele está bem ali e a câmera tem que seguir ele e ele fica no meio da câmera, olha o que acontece. Faz mais ou menos isso aqui, ó. Já que ele tem que ficar mais ou menos no meio da câmera. Eu não sei desenhar, tá, gente? Foi mal. Então a gente tem que fazer de alguma maneira em que a câmera possa seguir ele dentro do cenário, só que tem que levar em consideração o tamanho da câmera, que no caso ela tem que parar metade dela dividido por 2, né? Metade da câmera, que é o camera width. Então ela tem que parar um pouco antes, tanto para um lado quanto para o outro, né? Vamos tentar fazer isso agora.
como é que a gente descobre o tamanho da câmera? A câmera não tem tamanho em si, só que o tamanho dela é o tamanho da cena. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no nosso editor, olha só. A câmera é esse cara aqui, que tem um retângulo exato da cena, que é 750 de largura por 1334 de altura, né? Que é o padrão que já vem. Se a gente for considerar aqui, ó, camera bounds, mais ou menos. Selfie, que é a cena, o frame da cena, isso já me retorna o bounds que a gente quer, né? Mas como eu só quero a largura, width, e eu divido por 2, justamente porque a gente quer que ela não vaze metade dela, né? E aí, com isso, a gente consegue diminuir do nosso bounds o camera bounds. E lógico, o Calculate Accumulated Frame, ele é um CG Rect, ele não é um CG Float, então eu posso vir aqui direto e o width dividido por 2, aí aqui o bounds já está o número certinho, nem preciso mais mexer, e aqui já me retorna perfeitamente o que eu tava. Vou pra lá, tarará, 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 e parou, tá vendo? O player não para, lógico, mas a câmera para bem onde ela devia parar. E quando a gente passa o resto, ele vai e ela volta a seguir ele. Tudo como a gente gostaria que tivesse. Olha que maneiro. Para de um lado, para do outro, perfeito. Mas calma lá, que tem uma coisa mais elegante pra gente usar do que tacar esse ifzão aqui no meio do update, ficar calculando a cada frame, a gente calcular tanto o camera bounce quanto o bounce. Gente, a cada frame não tá legal. Então vamos deixar esse negócio mais elegante com um carinha chamado SK Constraints. O link para documentação do SK Constraints está na descrição, depois tu dá um pulinho lá para ver melhor o que ele pode fazer. A tradução literal para isso seria entrave, mas a gente pode entender aqui como limite. Uma constraint, ela define um limite para um nó, e cada nó pode ter várias constraints e elas vão ser calculadas para impedir que na hora da renderização o nó quebre esses limites. Então a gente vai fazer o seguinte: a lógica do bounds e do camera bounds não muda, porque esse tamanho é o mesmo que a gente gostaria. Então a gente vem aqui no did load, coloca eles aqui, isso não muda. E aí a gente vai criar a nossa constraint, let camera constraint igual a SK constraint, olha aqui a bichona. Ele tem alguns construtores, a gente vai usar o do position X, porque a nossa câmera só se mexe em X, então a gente só tem que limitar ela em X. Mas se sua câmera mexesse em Y, também tem o position Y, e como eu falei, você pode colocar mais de uma constraint no seu nó. Ele recebe um SK range, e aí a gente tem um construtor que ele limita tanto o valor máximo quanto o valor mínimo, que seria o lower limit e o upper limit. E aí aqui a gente consegue construir, basicamente, o nosso retângulo em que a câmera vai ficar limitada. Como a gente já viu, ela não pode passar do menos bounds e também não pode passar do bounds. Do menos bounds para a esquerda e do bounds para a direita. E a gente já tem aqui a nossa constraint. E aí se a gente pegar a câmera, constraint, ó, é um array de constraints. Então a gente pega aqui, coloca aqui, camera constraint. Vou devolver aqui para como era antes. A cada update a câmera segue o player. Ó, vocês podem ver que eu vou apagar. Tá do jeitinho que era antes, né? A câmera tá seguindo o player, basicamente. Mas agora ela tem constraints. Vamos dar uma rodada para ver como é que fica. A câmera tá seguindo normalmente. E quando a gente chega na beira, ela para. Sem a gente dizer if bounds menos câmera, blá, 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 blá. Por quê? Porque agora ela tem uma constraint que impede que ela vaze bounds, né? Tipo, o tamanho máximo para a direita do meio. Então ela tem como se fosse um retângulo que limitasse ela dentro do nosso cenário. Mesma coisa acontece pro outro lado, como a gente já pôde ver. A câmera para tranquilamente. Olha que maneiro. E a vantagem da gente usar isso é que agora a gente só calcula uma vez o camera bounce e o bounce. E a gente só cria essa constraint uma vez, que é no did load. E a gente não precisa mais se preocupar com isso. Internamente o Sprite Kit vai cuidar pra gente, para que ela não quebre esse limite que a gente acabou de colocar. Se você quer ver um jogo onde eu aplico de verdade, funcional, esse tipo de conceito,
eu recomendo você dar uma olhada no TinyShot, o link está na descrição. E lá eu uso muito desse negócio de constraints para poder limitar o movimento da câmera. E o legal é que tem cenários de tamanho diferentes e eu não preciso ficar me preocupando com isso, porque ele calcula dinamicamente qual é o tamanho da cena e limita a câmera para ficar só dentro desse tamanho da cena. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E se te ajudou, deixe seu like para eu saber que esse conteúdo tem sido massa para você e você tem curtido. Esse feedback vai me fazer melhorar nos próximos vídeos. E isso me faz lembrar que eu tenho que pedir de vocês para vocês comentarem aí, colocarem feedbacks para eu sempre melhorar. Porque assim a gente consegue construir essa comunidade e o conteúdo que eu vou trazendo vai sendo melhor para vocês e vocês vão aprendendo cada vez mais e vocês vão me ensinando cada vez mais e isso vai virar uma bola de neve onde a gente tem uma comunidade bem grande. Eu espero que no próximo vídeo eu possa explodir a sua cabeça com um monte de informação massa. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, galera!